Continuando a aula de hoje, nós vamos iniciar nossos estudos sobre energia e trabalho. Vamos começar estudando trabalho de uma força. A teoria está no caderno 6 e começa na página 8. Em física, o termo trabalho está associado à alteração da energia de um corpo. Ou seja, trabalho é uma forma de energia associada a um corpo. Trabalho é uma grandeza física escalar, associada à ação de uma força ao longo do deslocamento realizado por um corpo. Então, olha só. Para que uma força realize trabalho sobre um corpo, nós temos que ter uma força aplicada e essa força provocar um deslocamento. Então, olha só. Força e deslocamento. As duas condições necessárias para realizar trabalho. Se eu tiver apenas uma força aplicada e essa força não provocar um deslocamento, eu não tenho trabalho. Nós vamos estudar trabalho de uma força constante, o trabalho de uma força variável e o trabalho resultante ou total. Trabalho de uma força constante. Considere um corpo e uma força F de intensidade constante aplicada nesse corpo. Por definição, nós podemos escrever que o trabalho realizado pela força F, de módulo constante, aplicada no corpo, ao longo do deslocamento D, é dado por F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Sendo que F é o módulo da força, que tem intensidade constante, que está aplicada no corpo. D é o módulo do deslocamento. E θ é o ângulo formado entre os vetores força e deslocamento, que é esse ângulo que está representado aqui na figura. É o ângulo entre a direção do vetor força e a horizontal. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de trabalho é Joule. Para que eu faça meus cálculos e consiga obter o meu trabalho em joules, eu preciso sempre utilizar força em Newton e deslocamento, né, o módulo do deslocamento em metros. Então, Newton vezes metro é Joule. Ainda analisando o conceito de trabalho de uma força constante, nós temos que o trabalho depende do ângulo θ entre os vetores força e deslocamento. E ele pode ser positivo, nulo ou negativo. Então, olha só. Quando o ângulo entre a força e o deslocamento é igual a zero, ou seja, eu tenho uma situação em que a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, o cosseno de zero vale 1. Então, o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Vamos ilustrar a situação para entender melhor. Uma superfície plana e horizontal. Eu tenho um corpo. Uma força aplicada nesse corpo que tem a mesma direção do deslocamento. Mesma direção e mesmo sentido. O ângulo θ vale 0. Como o cosseno de 0 é 1, então o trabalho é força vezes deslocamento. Se eu tiver um ângulo θ variando entre 0 e 90 graus, o trabalho vai ser positivo. E vai depender do cosseno desse ângulo. Como o cosseno de um ângulo entre 0 e 90 é sempre um valor positivo, então o trabalho é positivo e nós chamamos esse trabalho de trabalho motor. Quando θ é igual a 90 graus, significa o quê? Que a força é perpendicular ao deslocamento. Então, cosseno de 90 graus vale 0. Melhor escrever assim, calma aí. Cosseno de 90 igual a 0. Portanto, o trabalho é nulo. Como que é a situação? Então, vamos ilustrar. Eu tenho meu corpo
e tem uma força aplicada, por exemplo, vertical e para cima, que é perpendicular ao deslocamento, D. Nesse caso, o trabalho é nulo. O ângulo entre a vetor força e deslocamento é 90 graus. Se eu tiver o ângulo variando entre 90 graus e 180 graus, ou seja, maior que 90 e menor que 180, menor ou igual, né? Nós dizemos que o trabalho é resistente, porque o cosseno de um ângulo entre 90 e 180 vai ter um valor negativo. Então, o trabalho vai ser menor do que zero. Então, nós dizemos que esse trabalho é resistente. Quando θ é igual a 180 graus, a força e o deslocamento têm mesma direção, só que sentidos opostos. Então, o cosseno de 180 vale menos 1. Se eu for representar, né, é como se eu tivesse o meu corpo, uma força F, horizontal para a esquerda, e o meu deslocamento horizontal para a direita. O ângulo entre o vetor força e deslocamento é 180 graus. Então, olha só, para determinar o trabalho de uma força constante, eu preciso do módulo da força, que no caso é constante. Essa força não varia, né, ao longo do deslocamento. O módulo do deslocamento e o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Assim eu consigo, né, determinar o trabalho de uma força. No caso em que o módulo da força varia em função do deslocamento, nós temos o trabalho de uma força variável. E nós estudamos o trabalho de uma força variável a partir do gráfico, de uma força em função do deslocamento produzido por essa força. Essa primeira figura ilustra a situação em que eu tenho, né, se eu fosse representar o gráfico de uma força constante. Então, é como se eu tivesse assim, ó, a superfície, né? O meu corpo apoiado na superfície, a força F constante, no caso aqui ela tem módulo constante, o deslocamento, o ângulo θ aqui, né, que a força forma com o deslocamento. Por que que aqui está Fx, Fran? Porque essa força, Fx, é a componente da força na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Então, quando ela é constante, o gráfico é uma reta constante. E eu posso também determinar o trabalho pela área. Mas o mais comum é quando essa força, né, tem módulo variável com deslocamento, como está ilustrado nessa segunda figura, tá? Nesse gráfico de Fx por D. Nesse gráfico, o que a gente tem? Que a força está diminuindo de módulo, né? O módulo dela está diminuindo com o deslocamento. E eu tenho duas áreas. Uma primeira área formada entre a curva, né? A reta e o eixo X, que é o D. E essa segunda curva aqui, que está achurada. Se eu precisar determinar o trabalho de uma força variável, como essa ilustrada na figura, basta calcular as duas áreas. Lembrando que essa intensidade F2 vai ser um valor negativo. E eu devo considerar nos meus cálculos. Então, o trabalho de uma força variável é numericamente igual à área. Se tiver a curva, né, que eu chamo, que é o gráfico aí, no eixo Y, né, negativo, eu tenho que considerar esse valor negativo no meu cálculo. E o trabalho está associado, se for duas áreas, à soma das áreas. Lembrando que se a área 2 for um valor negativo, eu tenho que considerar esse valor no meu cálculo. Então, olha só, podemos resumir conceitos importantes até aqui. Para que uma força realize trabalho, né, eu preciso ter a força aplicada e essa força provocar um deslocamento. Então, o trabalho depende sempre de uma força e do deslocamento.
Eu posso calcular o trabalho de uma força constante pela equação que nós analisamos nos slides anteriores. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, quando essa força tem um módulo constante. E quando essa força tem módulo variável, vai ser dado um gráfico de força versus deslocamento, e o trabalho é numericamente igual à área, né, entre a reta, né, no caso aí a curva, que nós chamamos curva de uma maneira genérica, né, para falar aí do gráfico, entre a curva e o eixo do x. Aí eu posso ter a curva para o y positivo e para o y negativo. E eu tenho que considerar valores negativos nos meus cálculos de área. E trabalho resultante ou total. Quando que eu tenho que calcular um trabalho resultante? Quando a situação problema pede, determine o trabalho resultante. O que é o trabalho resultante? É quando eu tenho um conjunto de forças que atuam simultaneamente no meu corpo durante um determinado deslocamento. Então, o trabalho resultante corresponde ao quê? A soma do trabalho de cada uma das forças que estão atuando simultaneamente no meu corpo. Então, essa figura está ilustrando 4 forças atuando simultaneamente, F1, F2, F3 e F4, representado pelos vetores F1, F2, F3 e F4. E a direção e o sentido do deslocamento. Então, eu posso determinar o trabalho resultante da ação simultânea dessas quatro forças, calculando o trabalho da força 1, mais o trabalho da força 2, mais o trabalho da força 3, mais o trabalho da força 4. Ou seja, o trabalho resultante corresponde à soma do trabalho de cada uma das forças que estão atuando simultaneamente no meu corpo. Ou eu posso calcular também a força resultante dessas 4 forças e aplicar a equação, né, a definição de trabalho de uma força constante, que é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o deslocamento. Lembrando só que, se for o trabalho resultante, eu preciso substituir o módulo da força resultante. Se for o trabalho de uma determinada força, F, né, aí nós podemos calcular o trabalho da peso, o trabalho da normal, o trabalho da força de atrito, o trabalho da força de tração, de todas as forças que nós já estudamos. Basta aplicar a definição de trabalho.